Fala, Corintiana da Argentina no canal aqui. Quem fala é o Daniel, trazendo mais um vídeo do Corinthians aí para vocês. Vamos falar aí das notícias do mercado da bola do Corinthians. Tem informação interessante que saiu hoje, né? Do Corinthians aí procurando o Guilherme Arana, baita lateral que o Corinthians pode contratar para a próxima temporada. A renovação do Romero. Tem mais também sobre o Pogba. O Corinthians continua aí tentando a contratação do francês. Vamos acompanhar tudo nesse vídeo, ó. Não esquecendo que os créditos estão todos na descrição. Não esquece também, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, é importante, ajuda o meu trabalho aqui. E vamos acompanhar sem enrolação aí todas essas informações do Corinthians que estão saindo aí na mídia hoje à noite, beleza? Bora lá. Boa noite, Má. Quem o Timão vai encarar? Oi, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, o sorteio aconteceu hoje lá em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. E não só o Corinthians, como o Bahia, que são os dois únicos brasileiros nessa fase preliminar da Libertadores, souberam quem são os seus adversários. Começando pelo Bahia, só para deixar um suspense maior aí, o Bahia vai pegar o The Strongest da Bolívia e o Corinthians vai pegar, então, o Universidad Central da Venezuela. Esses jogos da segunda rodada dessa fase preliminar, então são 3 rodadas, tá, gente? Na primeira não tem nenhum brasileiro, na segunda, então, o Corinthians pega o Universidad Central e o Bahia pega o The Strongest e quem vencer aí esses jogos passam para a terceira fase, terceira rodada dessa fase preliminar da Libertadores, para aí sim avançar para a fase de grupos, então, do torneio continental aqui, a glória eterna nossa Libertadores, tá certo? Esses jogos da segunda rodada vão acontecer nas semanas do dia 16 e 23 de fevereiro de 2025. Tanto Bahia quanto Corinthians vão decidir em casa por estarem melhores ranqueados aí na Conmebol, tá certo? Muita gente perguntando, mas quem é esse time? Qual time é esse, né, da Venezuela? Pois é, muita gente sem saber aí quem é a Universidad Central. Muito porque ele tem uma história muito rica, mas é uma história mais rica localmente, porque é a primeira vez que eles vão disputar aí a Libertadores, é um torneio inédito para esse time que conseguiu justamente essa vaga na Liberta por ter ficado em primeiro no Apertura, que é, vamos dizer, aí, o primeiro turno do venezuelano, e em nono no Clausura, que é o segundo turno desse campeonato todo nacional deles lá da Venezuela. Então, juntando esses dois lugares, primeiro e nono, conseguiu essa vaga inédita aí e muito legal para esse time venezuelano, tá certo? A gente lembra também que esse time chegou a disputar a 4ª divisão lá na Venezuela, teve alguns momentos difíceis, em 2021 voltou para a Série A, né, do Apertura, do Clausura. Foi meio entre trancos e barrancos, mas esse ano fez uma campanha aí muito boa, histórica, e de fato conseguiu essa vaga na Libertadores. O principal jogador deles é o Juan Zapata, que terminou esse ano como artilheiro aí da competição, com 16 gols marcados, porém, não se sabe se ele segue ou não no time. Vários jogadores estão saindo, alguns renovaram seus contratos, então para o ano que vem a gente vai precisar fazer aí um estudo de quais jogadores vão ficar ou não, porque muita gente chegando, muita gente saindo, muitas peças devem, então, ser modificadas para o jogo contra o Corinthians, que vão acontecer nesses 2 jogos de ida e volta, então, em fevereiro de 2025, tá? E aí, caso o Corinthians avance com a Universidad Central, na terceira fase, vai pegar um time que ainda não está decidido. Vai ser ou um time da Bolívia, que ainda não está especificado, ou o Nacional do Equador ou o Barcelona de Guayaquil, aí apenas caso passe pela Universidad Central. Tá certo, Mi? Beleza, Má, tá certo. Fala, Silver. Então, o Corinthians se deu bem nesse sorteio aí, convenhamos, né? É mais ou menos, viu? Eu acho que nessa primeira... Então, porque assim, eu acho que qualquer adversário que o Corinthians pegasse aí, o Corinthians seria mais forte e favorito. E aí tem o fator que dificulta um pouco a missão, que é a viagem. Poderia ter pego Boca, poderia ter pego altitude, não é? Bom, mas vai pegar uma viagem de 40 horas de viagem, Corinthians vai fazer. Alguma coisa tem que ter também, né? 40 horas pra deixar... Universidade Central da Venezuela. Eu acho que passa. Não dava pra pegar o Boca, porque o Boca tava no mesmo pote, não dava pra pegar a Boca. Mas mas eu pensando no futuro, no cruzamento futuro, poderia ter um... Na seguinte podia pegar, exato, mas não vai pegar. O sorteio, não só o adversário que pegou agora, mas talvez a combinação. Claro que o adversário é fraco. Claro que normalmente essa fase de Libertadores é mais pra encher linguiça e encher o saco do time, né? Que tem que passar por essas etapas até chegar na hora que vale mesmo, que é a fase de grupos. Então é muito mais uma coisa que desgasta o clube, né? Já com o calendário no começo do ano, com viagem longuíssima e tudo mais, do que alguma dificuldade técnica
Que aí são exceções, né? O caso do Tolima, por exemplo, foi uma exceção, que tirou o Corinthians nessa fase. Tem outro time aí que caiu na pré-Libertadores recentemente, aí, que foi o Atlético Mineiro, não sei, um time desses aí também caiu na pré-Libertadores, o que não é normal, né? Então, o Corinthians deve passar tranquilamente por esse time venezuelano, que teve uma temporada muito boa, mas que não tem história nenhuma, né? Um time que teoricamente vai apanhar nos 2 jogos, mas vai ter que jogar, vai ter que se desgastar e vai ter que ter elenco para ir administrando já o começo da temporada e não ficar em março chorando que tá cansado. Né? É triste ver inflada a Libertadores como tá. A FIFA entupindo a Copa do Mundo, tem que valorizar, estragando né? os mundiais, aí os intercontinentais, a Conmebol agora, pô, o clube brasileiro que não cai pra segunda, eu juro que eu não tô falando por causa do Corinthians, porque aí já vai vir alguém ali me policiar. Tá falando porque o Corinthians não tem nada a ver com o Corinthians. Eu não concordo com esse negócio. O Libertadores tem que ser prêmio para quem foi campeão, vice, aí abriram lá para terceiro, quarto. Agora para 8 times. Você valoriza o torneio. Daqui a pouco você não cai pra Série B e você pega a vaga na Libertadores. O Fini, me lembra que o São Paulo caiu também na pré-Libertadores pro Talleres, da Argentina. Bem lembrado. Mas já era um time diferente do que é a Universidade Central da Venezuela. O Talleres, pelo menos, é uma equipe conhecida do futebol argentino. E é o futebol argentino, não é a Venezuela. A Venezuela, o futebol é o 4º esporte. Né? Isso que a gente fala sobre futebol, a Libertadores, que tá abrindo para 8 times, igual a Copa do Mundo, 42 agora, é isso? Não, 32, mas... 32 mas times. 200 países, né? É um monte de países. Então, aí o que acontece? É igual... Você vai comprar uma bolsa. Um amigo meu falou que foi comprar uma bolsa para a esposa e ele entrou numa loja chiquérrima e ele falou, olha, ele queria dar um super presente e ele falou, eu quero aquela bolsa. Aí a moça falou, não, você não pode comprar aquela bolsa. Você já tem o lenço? Você já tem o sapato? Então, se você cria uma escassez... E aí a mulher dele é louca da bolsa. Sociedade de consumo. Então, mas assim, na Copa do Mundo e na Libertadores, eu acho que você tem que criar essa coisa assim, puxa, é tão raro, é tão difícil você conseguir. Eu gostava muito mais quando só ia o campeão e o vice. E teve uma época que só o campeão de cada país é que disputava a Libertadores da América. Era mais difícil. Essas coisas de alto luxo, mercado de alto luxo, de bolsa, você entra na fila. Agora, o Corinthians não tem nada a ver com isso também, tá? O Corinthians aproveitou a oportunidade, se classificou, vai jogar Libertadores. Parabéns pro Corinthians, 9 jogos de invencibilidade. Quem vier vai apanhar. E tá tudo certo, né? O Corinthians se beneficiou do regulamento. É que eu não gosto da essência do regulamento. Para mim, Libertadores tem que premiar os melhores, os 2, 3, 4 de um país como o Brasil. E não 8, 9. E o Corinthians que está em busca de reforços. Antes de falar dos reforços do Corinthians, quero dizer o seguinte, que o Corinthians acertou a renovação do atacante Romero. Romero renovou o contrato. Renovou o contrato por mais uma temporada. O Romero acertou a permanência, o Corinthians acertou a permanência de um dos seus jogadores mais experientes. O novo vínculo do Romero será válido por mais uma temporada, indo até o final de 2025. Havia a questão, o Romero queria 2 anos de contrato, queria um aumento de salário, mais 2 anos de contrato, e o Corinthians acabou oferecendo apenas 1 ano de contrato com o Romero, e o Romero assinou a renovação de contrato. Não sei se houve aumento de salário, provavelmente deve ter acontecido um aumento de salário para que o Romero permaneça no time do Corinthians. E o Corinthians que quer, além do Romero, o Romero é mais um que renova o contrato, né? O André Carrillo já havia renovado o contrato com o Corinthians, e agora o Romero é mais um que renova o contrato no Coringão. Corinthians que tenta agora prorrogar o contrato do Thales Magno, né? O Thales Magno que pertence ao New York City dos Estados Unidos. O Corinthians que está em busca de reforços para Libertadores da América. O Corinthians quer um zagueiro, quer um lateral esquerdo, quer um meio-campista e quer um atacante. Quer principalmente um lateral esquerdo. E quer... A busca pelo lateral esquerdo é a seguinte, informação da ESPN Brasil hoje. A ESPN Brasil trouxe essa informação de que o Corinthians quer o retorno do Guilherme Arana. Arana de volta ao Corinthians. É a informação da ESPN Brasil. O Arana que está no Atlético Mineiro. O Corinthians quer o retorno do Arana, fez sondagens
pelo lateral do Atlético Mineiro. O Corinthians planeja reforçar o elenco para a disputa da Conmebol Libertadores e vai encarar, como eu disse, a Universidade Central da Venezuela na primeira fase, na fase de pré-Libertadores. E o nome que está na mira do Corinthians é o Guilherme Arana, revelado nas categorias de base do Corinthians, campeão brasileiro com o Corinthians em 2017. O Arana é um dos principais jogadores do Atlético Mineiro, não vai ser fácil, portanto, a contratação. Ele está com 27 anos. Esse ano fez 5 gols com a camisa do Atlético Mineiro e teve 10 assistências. O Arana, além do Corinthians, defendeu também o Atlético Paranaense, o Sevilha e o Atalanta. E agora o Corinthians está tentando novamente trazer o lateral esquerdo Guilherme Arana. Seria uma contratação muito interessante. O Corinthians entende que o Atlético Mineiro não vai disputar a Libertadores e que por isso poderia facilitar uma possível negociação. O Atlético Mineiro, ano que vem, está fora da Libertadores da América. Mas não sei, o Arana é um dos principais jogadores do Atlético Mineiro, não sei se o Corinthians consegue tão facilmente assim essa contratação. De qualquer maneira, é a informação da ESPN Brasil. E outra informação, o Corinthians está monitorando, sondando, especulando uma possível contratação de outro lateral esquerdo. Trata-se do Mauro Júnior, lateral esquerdo, que está no PSV da Holanda. Mauro Júnior, lateral esquerdo do PSV da Holanda. O jogador que jogou com o André Ramalho lá no time holandês e tem vínculo com o time holandês até julho de 2025. As negociações não foram iniciadas, mas o Corinthians quer um lateral esquerdo, jogador que tem 25 anos de idade. A informação foi inicialmente divulgada pela Itatiaia e pela Itatiaia e foi confirmada pelo canal do Cereto. Mauro Júnior, revelado pelo Desportivo Brasil, disputou a Copa São Paulo de 2017 e alguns jogos da Série A3 do Campeonato Paulista. O jogador se transferiu para o PSV da Holanda ainda aos 18 anos de idade e está no futebol holandês desde então. Então, ele praticamente não jogou como profissional no futebol brasileiro, né? Está no futebol holandês desde os 18 anos de idade. Mauro Júnior é um jogador que o Corinthians tem interesse na contratação, é lateral esquerdo, também é lateral esquerdo. O Corinthians quer reforçar a lateral esquerda. E sobre o Pogba, né? Informação sobre o Paul Pogba. O Corinthians continua interessado na contratação do Pogba. E agora é o seguinte, o Corinthians entende que a negociação vai ficar muito maior do que a negociação do Memphis Depay. E a patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte, embora tenha o interesse na contratação do Paul Pogba, ela não vai conseguir contratar sozinho o jogador. Ela vai precisar de um parceiro. O Corinthians está abrindo possibilidades de um parceiro. Quem trouxe primeiro essa informação foi o André Hernan, sobre a possibilidade do Corinthians trazer mais um parceiro, além da Esportes da Sorte, para tentar contratar o Paul Pogba, mais um parceiro comercial, porque só a Esportes da Sorte não vai conseguir trazer o jogador. Então, continua nessa situação. O Corinthians quer a contratação do Paul Pogba, mas precisa de dinheiro e vai ser mais dinheiro do que o Memphis Depay, e por isso o Corinthians precisa de parceiros para acertar esta negociação. Parceiros no plural, né? Não vai adiantar só a parceria com a Esportes da Sorte, vai ter que ter mais de uma parceria aí para conseguir trazer o jogador para o Esporte Clube Corinthians Paulista. É isso aí, galera. Vou continuar aí falando do Timão. Saiu essa renovação, né, do Romero. Eu falei bastante aí, o Romero tinha que renovar com o Corinthians. Eu acho que muito importante essa situação dele estar renovando. É um jogador que representa muito e ele ajudou demais, né? Eu acho que, de qualquer forma,
A gente não pode deixar de ver o ponto do Romero ter ajudado demais a equipe no ano de 2024. Ele foi o segundo artilheiro do time, às vezes muito pouco lembrado, como ele mesmo fala, né? Não é o cara que você escalaria para o seu time, mas é um jogador do qual faz muita importância ali dentro do grupo e é um goleador, tem faro de gol, a arena com ele é um negócio mágico, então eu acho que é interessante. Um ano eu acho que tá ok, também tem isso, eu acho que ficou legal dos dois lados. Eu acho que o Romero sentiu também que é um ano que o Corinthians pode realmente ganhar grandes títulos, ele pode de novo fazer parte da história, e caso venha a sair no final de 2025, até por causa da idade e tudo mais, ele vai estar saindo aí num momento super legal, de uma forma super legal. Eu acho que foi o time certinho, tanto da diretoria quanto do Romero também de aceitar. Quero saber a opinião de vocês, falando muito aí do mercado da bola do Corinthians, né? O Corinthians tentando negociação com jogadores. Amanhã eu vou trazer mais vídeo aqui de manhã para a gente continuar falando desses assuntos. Vai ter bastante disso agora aqui, né? Até o dia 15, quando volta o futebol. E o Corinthians volta a treinar dia 7, o futebol volta dia 15, e a gente vai acompanhando aí tudo que vai desenrolando no mercado da bola do Corinthians. Eu acredito que deve chegar uma, duas, três contratações no máximo até aí o começo da entrada do ano. Depois, no meio do ano, é capaz de vir mais alguma outra. Essa situação do Pogba aí, que eu acho que pode acabar estendendo um pouco mais, até porque ele não pode começar a jogar já logo agora em janeiro, ele tem que esperar março, né? Então é uma situação que eu acredito que vai acabar dando uma estendida, e até aí tudo bem. Tomara que dê certo, é um grande jogador, ia trazer um impacto midiático muito grande também, que nem a Marta para o feminino, reforçando aqui essa história da Marta. Eu acho que o Corinthians tem que tentar, das formas possíveis, aí conseguir a contratação da Marta para ela encerrar a carreira no Corinthians. Ia ser a La Ronaldo, ia ser lindo de ver. Beleza, galera? Essas informações aí da noite do Corinthians. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente aqui bastante, beleza? Estamos voltando amanhã de manhã com mais vídeo, mais informação do Corinthians. Valeu aí para todo mundo, um abraço e vai Corinthians!